Américo Martins, que também acompanha há anos o Vaticano. Américo, passa o seguinte, temos o conclave. Fiéis e cardeais do mundo todo estão viajando em direção a Roma para o funeral do Papa Francisco no sábado, mas na sequência tem o conclave na segunda semana de maio. Qual é a expectativa para esse ritual tão importante? Olá, muito boa tarde, Uribe, Tainá, os colegas e todo mundo que nos acompanha. Uribe, a eleição de um Papa é uma das decisões mais difíceis de se antecipar para qualquer analista que cobre esse tipo de evento, porque não se trata de uma eleição política necessariamente como acontece na escolha dos primeiros ministros, nas escolhas dos presidentes. Aqui os cardeais vão levar em consideração muitos elementos que seriam fundamentais para a Igreja Católica. Eles estão em busca ali basicamente de um consenso mínimo para um novo líder da Igreja. São 135 cardeais eleitores, dos quais 108 foram nomeados pelo Papa Francisco. Isso poderia levar a gente a entender, Uribe e Tainá, que um Papa próximo do Francisco, um cardeal que tivesse visões de mundo progressistas, reformistas, mais próximas do Papa Francisco, poderia ser eleito, porque afinal de contas é a grande maioria desse colégio eleitoral, sendo que 22 dos cardeais foram nomeados pelo Papa Bento XVI, seriam, portanto, em tese mais conservadores, e 5 que ainda foram nomeados pelo Papa João Paulo II. Só que a lógica interna dessa escolha do Papa não segue necessariamente essa tradição, essa visão de mundo de quem os nomeou. Inclusive, Uribe e Tainá, hoje nós temos uma proporção de cardeais que vêm de outros pontos do mundo, como América Latina, Ásia e África, muito mais forte do que nas eleições anteriores, quando a Europa e a América do Norte, em menor grau, dominavam esse tipo de escolha. Mesmo assim, acabaram elegendo da última vez o primeiro Papa latino-americano, o Papa Francisco. Então, essa é uma escolha muito difícil de você fazer algum tipo de previsão. O que vai acontecer? O Vaticano confirmou que entre o dia 6 e 11 de maio deve começar esse processo do conclave. Como você disse, os cardeais já estão chegando aqui a Roma, aqui ao Vaticano, e eles vão ter bastante tempo para discutir algumas questões. É muito importante esse processo anterior ao conclave, inclusive. Os cardeais vão estar discutindo ali quais são os principais desafios da Igreja, quais são os principais problemas que vão ter que ser endereçados pelo novo Papa. E a partir dessa definição das prioridades, eles vão acabar discutindo quais seriam os nomes favoritos. Existe, obviamente, uma grande divisão ali entre cardeais que são mais progressistas, tanto do ponto de vista político e da inserção da Igreja na sociedade, como também dos próprios dogmas da Igreja. E tem aqueles que são mais conservadores. Como você mesmo disse, Uribe, agora há pouco, existe aí um lobby muito forte dos cardeais conservadores, com a ajuda de vários políticos dessa tendência também, para tentar eleger um Papa conservador, seguindo uma certa tradição de mudança de um Papa mais progressista para um Papa mais conservador e depois mais um progressista. Entre os principais nomes, Uribe e Tainá, nós temos pelo menos 3 italianos. O Pietro Parolin, que é o segundo nome do Vaticano, secretário de Estado, uma espécie de primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, foi o braço direito do Papa Francisco por um grande período. Ele é forte porque conhece muito bem a administração do Vaticano, mas é considerado um burocrata, talvez não fosse o nome para isso. Existem outros 2 candidatos, 2 cardeais também italianos, assim como Pietro Parolin, que são o Matteo Zuppi, de Bolonha, o cardeal de Bolonha, e Pier Battista Pizzaballa, que é o prelado ali do Vaticano para Jerusalém. São nomes fortes, existe inclusive uma análise de que é muito provável mesmo que o próximo Papa seja um europeu, muito possivelmente um italiano. Existem também candidatos mais conservadores, porque esses 3 são mais progressistas, como por exemplo o Péter Erdo, que é o cardeal de Budapeste, na Hungria, inclusive muito alinhado com o primeiro-ministro Orbán da Hungria, que também é um conservador, e ele é bastante conservador, esse cardeal, e também o cardeal Peter Turkson, de Gana,
também um nome bastante conservador. Se a gente for levar em consideração outras partes do mundo, existem cardeais, por exemplo, na Ásia, que poderiam se transformar no primeiro Papa asiático. O principal nome é Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Ele é considerado uma espécie de Francisco asiático, ou seja, defenderia reformas, a consolidação das reformas que foram feitas pelo Papa Francisco e também tem uma visão bastante progressista. Mas, como eu disse, neste momento, com a chegada dos cardeais aqui a Roma, eles começam a discutir as principais questões para depois desenhar o mapa e escolher algum desses nomes.